A graça e a paz, meus irmãos, tudo bem? Estou aqui para gravar um vídeo para compartilhar um sonho que eu tive essa noite. Eu não sou muito de gravar vídeos para estar postando nas redes sociais. Normalmente o que eu posto é a leitura da palavra de Deus e faço algumas lives aqui nos cultos que nós fazemos na igreja. Inclusive daqui a pouquinho vai começar mais um culto, já estou até aqui na igreja, estou preparado para começar o culto e te convido a assistir essa live a partir das 19h30. Mas falando sobre o assunto do vídeo, que é um sonho que eu tive essa noite, eu tive um sonho essa noite que sobre a volta de Cristo. Eu sempre tive muitos sonhos, né? Sempre Deus falou comigo muito através de sonhos, e de algum tempo para cá eu tenho tido alguns sonhos sobre o fim dos tempos, sonhos, vamos dizer assim, escatológicos. E eu tive 4 sonhos. Os 3 primeiros sonhos que eu tive, 2 foram acerca do arrebatamento da igreja, 2 foram acerca da perseguição à igreja, a igreja sendo perseguida, e um foi a igreja sendo arrebatada. E ontem, hoje é dia 18 de abril de 2024, ontem, na madrugada do dia 17 para o dia 18, eu tive mais um sonho. E esse sonho era sobre a volta de Cristo. Pois bem, esse sonho foi mais ou menos assim, eu quero compartilhar com vocês, eu senti de compartilhar isso com vocês. Eu sei que tem muita gente que está sonhando, eu sei que muita gente está tendo sonhos acerca da volta de Cristo. Isso já é um preceito bíblico, né? Já está escrito na Bíblia lá. Eu até separei aqui o texto em Joel, tem Atos, né? Capítulo 2, verso de número 16, que fala que naqueles últimos dias o Senhor derramará do seu Espírito, e os jovens profetizarão e os velhos sonharão, né? Então é já algo que é bíblico, que estava escrito já para que pudéssemos ter consciência daquilo que ia acontecer nos últimos dias. Eu sei que muita gente tem sonhado com a volta de Cristo, sonhado com os acontecimentos no final dos tempos. Eu peço até que compartilhe aí a sua experiência aí nos comentários, para que a gente possa estar ciente daquilo que o Senhor tem falado com os seus servos. Pois bem, nesse sonho, eu sonhei que eu estava em um terreno que fica bem no final da minha rua. E nesse terreno era como se fosse um parque aquático, sabe? Um lugar assim de lazer. E ali era como se eu fosse um professor, e eu estava reunido ali junto com a turma que tinha acabado de se formar. E nós estávamos ali, eu estava ali olhando os alunos, né? No sonho eram alunos, eu era como se eu fosse um professor, e de repente eu percebi que muita gente começou a correr. As pessoas começaram a correr, outras chorarem, algumas se ajoelharam, começaram a orar, e eu fiquei olhando assim, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E quando eu olhei no horizonte, eu vi o horizonte inteiro vermelho, o céu estava azul, mas o horizonte ali na onde que o sol se põe, ele estava totalmente vermelho, mas um vermelho bem forte mesmo, não é aquele tom avermelhado que nós vemos quando o sol está se pondo, não, era um vermelho bem forte no horizonte. E ali, quando eu olhei mais para cima, eu vi Cristo vindo, e aí eu entendi, né, que Jesus estava voltando. E quando eu olhei para mim, eu estava sem as minhas roupas, eu estava só como se fosse com um calção de banho. E eu olhei e falei assim, nossa, cadê minhas calças e onde que está minha carteira? Eu pensei na minha carteira, né? Falei, não tá. Eu olhei, minha carteira estava no chão, eu peguei a carteira, tinha mais 2 carteiras com dinheiro próximo, eu peguei essas 2 carteiras também e saí desse lugar. Quando eu cheguei na rua, tinha algumas pessoas olhando para o horizonte, como eu falei, naquela margem que estava vermelha, e como se fosse a imagem de Cristo voltando. E ali eu senti um forte desejo de pregar para eles, e eu comecei a pregar para eles, falei, olha, se arrependam, a hora é chegada, Jesus está vindo aí, olha, se arrependam. E ali algumas pessoas se ajoelharam, entregaram a sua vida para Cristo, e eu acordei. Foi um sonho bem rápido, bem curto, mas 3 coisas
eu quero destacar aqui nesse sonho, que foi o que eu entendi do sonho. Primeiro, a primeira coisa, que a volta de Cristo, ela está muito próxima. Ela está muito próxima. Como eu falei no começo do vídeo, não sou eu apenas que estou tendo visões e tendo sonhos com a volta de Cristo. Então esse é um dos sinais da volta de Cristo. Isso é muito sério. Então fique atento, porque está para acontecer o maior evento da humanidade, que é a volta do Senhor Jesus Cristo. Esse é a primeira coisa que eu quero falar. A segunda coisa que eu quero falar é o que está escrito, até separei aqui o texto, em Mateus 24, 37 e 39, que diz assim: como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, pois como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. E uma das coisas que eu entendi desse sonho foi exatamente isso, a falta de percepção, o distraimento que eu estava e que aquelas pessoas estavam ali, naquele cenário. Estava todo mundo se divertindo, estava todo mundo à vontade, num dia descontraído, e nós não percebemos a chegada do Senhor Jesus Cristo. E eu vejo que tem muita gente que está dentro da igreja, que faz parte da igreja, que é membro do corpo de Cristo e que está desapercebido da volta de Cristo. Não está preocupado com o que está acontecendo, não está ligado no cenário mundial. Olha, meus irmãos, é muito importante isso. Você precisa ficar atento ao cenário mundial, tudo que está acontecendo, principalmente política, dentro e fora do Brasil. Porque é esse cenário político que vai dar muito dos indicadores da volta de Cristo. Então você precisa estar atento não somente ao que acontece no seu derredor, na sua vida social, mas também o que está acontecendo no mundo afora. E todos os sinais estão apontando perdão. E todos os sinais estão apontando para a volta de Cristo. Então nós precisamos estar atentos a isso. A segunda coisa mais uma coisa, né? A segunda foi estar desapercebida. A primeira é que Jesus está muito próximo, e a segunda é estar desapercebido. Mais uma coisa que eu quero destacar aqui é o fato que eu fui pegar as carteiras, né? E ali Deus falou comigo aquilo dali, porque eu via que era dinheiro e eu estava pegando, ou seja, eu estava preocupado muito com trabalhar. Eu confesso que eu tenho trabalhado muito, que eu tenho, estado assim, me dedicando muito ao trabalho, e muitas vezes falta tempo para buscar, falta tempo para orar, falta tempo para fazer a obra de Deus. E eu sei que muitos estão assim, muitos servos de Deus. No sonho eu tinha a sensação de estar salvo, mas eu sei que muitas vezes nós estamos tão preocupados em trazer algum conforto para a família, em trazer, em ter uma certa estabilidade, que nós esquecemos qual é o nosso primeiro dever, que é pregar a palavra de Deus. Principalmente você que tem um chamado na pregação, você que tem um chamado na palavra, você precisa pregar a palavra de Deus a todos. Você precisa pregar a palavra de Deus em todo o tempo. E muitas vezes nós acabamos deixando isso um pouco de lado por conta dos nossos afazeres. Eu não estou falando que você está errado. Eu tenho trabalhado muito, saído muito cedo de casa, chegado muito tarde, mas eu também preciso procurar melhorar nessa parte, em buscar mais a Deus e pregar mais a palavra de Deus. Esse é o sonho que eu tive, esse foi um entendimento que eu tive. Talvez você tenha, baseado nisso que eu contei aqui, tenha tido um outro entendimento também. Então que você possa compartilhar aí nos comentários, compartilhe também com alguém esse sonho, que eu tenho certeza que vai servir de lição para muita gente, tá bom? Esse é o sonho, e que Deus possa abençoar a sua vida. Fique com Deus e até uma próxima.